Cidade Política. Apoio Sismuc Regional e blog do Mário Flávio. A política de A a Z. Já está entre nós. Bom dia, Mário. Mário Flávio. O que é que a gente destaca da política hoje? Muito bem, Renata, 10h15 agora, né? Vamos falar sobre a questão envolvendo essa história aí da Fundação de Cultura, que segue repercutindo bastante. Eu conversava há pouco, né, com um assessor do prefeito Rodrigo Pinheiro, e eles diziam que estão bastante tranquilos com relação à provocação do Ministério Público, né, que foi provocado e instaurou notícia e pediu explicações à Fundação de Cultura sobre o fato. E aí ele dizia que vai responder os questionamentos, que não tem nada de ilegal, nenhum problema, e que o São João vai ocorrer de forma tranquila. E isso apenas eles atribuem à oposição, está tentando tumultuar o processo. Porque como é que funciona? Alguém fez uma denúncia, provavelmente anônima, ao Ministério Público sobre a falta de transparência. Esse é o questionamento do Ministério Público, de acordo com a nota enviada pelo próprio Ministério Público, sobre o camarote lá que fica dentro do pátio, o camarote exclusivo. E aí o Ministério Público pediu explicações à Prefeitura de Caruaru, como foi o processo e tal. E a Prefeitura vai responder. Mário, mas esse camarote particular dentro do pátio de eventos sempre existiu, né? Do governo de Raquel para frente, né? Porque até o governo de Zé Queiroz, o que existia era uma área chamada de front stage, que ainda tem hoje. E aí até Palhoça, não sei das quantas o nome, né? É porque variava o nome, né? De governo para governo. Não chamava camarote, né? Chamava era como Palhoça do Curta, se eu não me engano. Era como se fosse uma estrutura de bar, de restaurante, mas com... Isso aí sempre teve. Com essa opção de ter uma vista privilegiada. Você vende a mesa. E ter uma opção mais reservada, paga, que a pessoa fica no chão, mas fica mais reservado, com banheiro, com acesso ao bar, né? Enfim, sempre isso existiu, né? Sempre teve. E aí, né, as pessoas compram o espaço e vão tirar o lucro na festa, né? Porque às vezes a pessoa tem um dinheiro a mais, né? No caso, o forrozeiro, e ele quer ficar sentado, assistir o show. Aí ele compra uma mesa, vai com a família, vai com os amigos e vai para lá. Esse espaço do camarote dentro do pátio, nesse formato, é uma coisa que vem acontecendo de alguns anos para cá, que a pessoa paga o ingresso para ter acesso a esse espaço. Inclusive tem show dentro, né? Isso. E aí no intervalo, por exemplo, vai ter um show de Ivete Sangalo, Elba Ramalho e quem é o outro na abertura? Santana e mais Santana e a orquestra, né? Então no intervalo de cada show desse aí, dentro desse espaço do camarote exclusivo, tem show particular lá. Os chamados pocket shows, né? Que são shows curtos, e aí as pessoas fazem o show lá enquanto tá rolando aquele comercial, né, aquela propaganda lá dos locutores do São João que ficam lá conversando e tal. O pessoal vai para uma área ali e fica curtindo o show lá, o pocket show. Então ele sempre existiu, a pessoa paga para estar dentro dele. E esse espaço é negociado com a empresa, que de acordo com a prefeitura pagou R$200 mil para usar esse espaço. Então ele paga os R$200 mil e ele vai tirar o lucro em cima da venda de ingresso, da venda de bebida, da venda de comida. Não é? Então é uma coisa que sempre aconteceu. A prefeitura vai explicar esse processo e de acordo com as pessoas que conversaram com a gente, isso vai ser esclarecido e vai seguir a festa. Eu disse hoje de manhã e repito, para mim isso não vai dar em muita coisa. Não é questão de não dar em nada, é questão de que é um processo que é legal. Não tem nada de ilegal nessa história aí. Então vamos seguir acompanhando, mas eu acredito que isso vai ser esclarecido e não vai ter problemas aí para o prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro, nem para o pessoal da fundação. E se tiver algum problema, seria para a Fundação de Cultura, né, que negociou o espaço. O prefeito não se envolve diretamente nessa negociação. As acusações, de acordo com aquela reportagem, foram muito graves, né, e tem que ter muita prova para provar aquilo que o jornalista escreveu. E eu acho que o Ministério Público não está questionando na verdade, o Ministério Público não está questionando nada, ele apenas pediu explicações sobre o processo de contratação da empresa e não sobre
o suposto conluio que foi dito aí pelo jornalista. E com nomes, né, bem Bem grave, uma narrativa grave e assim, né, enfim, eu acho que o ônus da prova cabe a quem acusa, né, então tem que provar. Mais alguma informação dos bastidores da política, Mário Flávio? Ontem o governador Paulo Câmara, ele concedeu uma entrevista depois de um longo tempo, né? Sem conceder entrevista, falou com a imprensa e ele atacou o governo Raquel, disse que não existe essa história do Estado está quebrado. Segundo ele, a autorização do empréstimo aí que a Assembleia obteve, né, uma movimentação clara de que o governo está com as contas saneadas, como a gente chama, né, na política. Então, Paulo Câmara saiu do estaleiro, digamos assim, para falar, para se pronunciar. E uma notícia há pouco, Renata, foi que o ex-deputado federal Davi Miranda, que tinha 37 anos, morreu hoje, né, muito novo, né, a morte ocorre após ele passar 9 meses internado na UTI, ele morreu em paz, tal. O ex-deputado completaria 38 anos amanhã. A causa da morte não foi ainda revelada, tá? Esse ex-deputado, se eu não me engano, Renata, ele tinha um relacionamento com aquele jornalista, né, Glenn Greenwald, né, que Verdivaldo. As pessoas brincavam chamando de Verdivaldo. Então, morreu hoje, muito jovem, 37 anos, completaria 38 anos amanhã. Então, morreu muito jovem aí, o ex-deputado Davi Miranda, 37 anos, foi confirmada a morte dele hoje pela manhã. Tá, então, notícia trecha aí no meio político. Muito bem, Mário Flávio volta às 11 da manhã no Momento Cidade, entrevista aqui do Manhã Cidade, né, Mário Flávio, junto com o Marco Aurélio Freire. Apareceu o Marco Aurélio? Apareceu, olha ali, aquela carinha dele. Tá vivo? Tá vivo, professor? Tá vivo, graças a Deus. Ele tem umas sumidas, né, mestre dos magos. Mas não tá indo pra aquela massagem não, né? Sei não. Aí, não sei. Ainda bem que ele não tá escutando. Para massagem fica relaxado, não sumir, né? Depende da massagem, a pessoa dá uma sumida também, né? Ei, professor! Seu nome tá na rodinha aqui, professor. Lucas Medeiros. Eu soube que o professor estava levando uma massagem, por isso que ele desapareceu. Sumiu, professor. Sumiu, professor. A gente ficou preocupado com o senhor, né? Eu mandei o áudio para a pessoa errada. Olha, ele mandou o áudio para a pessoa errada. Tava tão relaxado que desconcentrou. Foi, professor. Foi. Mais 11 horas ele chega aqui, viu? 10h21, WhatsApp Cidade. Manhã Cidade.